Meu nome é Fábio, eu estou aqui no Larica JW, esse canal que eu criei para falar sobre esse caso e mais alguns outros que estão acontecendo com as testemunhas de Jeová. Bom, eu sei que parece um clickbait o título desse vídeo. Eu vou mostrar logo de cara o que é que eu vou discutir aqui e você decide se é clickbait ou não, se a situação é grave ou não. Eu acho que é bastante grave e depois a gente vai comentar, tá bom? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tocando a versão em inglês da sexta-feira à tarde, parte 1 do Congresso Poderosos pela Fé de 2021 e a versão em português, aqui do lado, português brasileiro, do mesmo vídeo. Atentem, o vídeo em português tem 1 hora e 17 minutos e 11 segundos. O vídeo em inglês tem 1 hora e 16 minutos. Ou seja, existe alguns segundos cortados da versão em inglês. Nós vamos ver qual é o que foi cortado e depois a gente discute por que isso aconteceu. Então vamos lá. Presta atenção, é babado. Said that there's a billion trillion stars. Então, eu te pergunto, So I have to ask you, será que Jeová lembra do would seu nome, Jehovah o nome remember de your seus name, parentes? your loved one's name? Não falta nem sequer uma delas. Not one of them is Jeová não missing. esquece de Not nenhuma one star estrela. goes missing to Jehovah. Será que ele lembra dos que já How morreram? about our dead loved Ou ones? será que Jeová esqueceu deles? Did they go missing? Quando o servo de Jeová morre, My o texto favorite que eu verses gosto de when a lembrar faithful é servant of Romanos Jehovah dies are 14, Romans 7 a 9. 14, 7 through 9. No versículo 8 diz, In verse 8 it says, se vivemos if we live ou se morremos, or if we die, pertencemos a we Jeová. belong to Jehovah. Para Jeová, a morte The não muda status of nada. Jehovah does not Mesmo change quando at alguém morre, death. Jeová That nunca person esquece dessa did not pessoa. go Mas missing. e se nós temos um But parente, what um about those amigo, of us who have loved ones que morreu sem that at conhecer the a time of their Jeová death they ou had ainda não not come estava to learn servindo a about Ele? or put faith in Jehovah? O que você acha? What Bem, about pense that? nisso. Se Well, think Jeová about tem a this. If Jehovah capacidade, had o poder the de ability, criar the essas power enormes to create estrelas e those huge galáxias, stars and ele pode galaxies, recriar he can recreate todos all- os que estão nos all túmulos those memoriais. sleeping in the memorial Vamos tombs. confirmar isso em João Atenção. Now in our video, right at Aqui. Aqui, aos 21 minutos e 51, a gente tem uma mudança que alguns segundos do discurso vai continuar somente em português. Aqui vocês podem ver que na versão em inglês já passou para outro assunto. Vamos ouvir agora o que ele fala na versão que foi cortada. E depois eu tenho outras informações sobre isso e a gente vai discutir bastante. Eu só quero mostrar logo para quem achar que não é clickbait, pode sair. Olha só. 5, 28 e 29. Na verdade, todo mundo já perdeu alguém na morte, seja testemunha de Jeová ou não. Seja testemunha de Jeová ou não, as pessoas morrem, né? Tá por aí também? Aqui tá. Bastante, 580 mil. Mas todos nós podemos confiar na ressurreição. Todos nós podemos confiar na ressurreição. Todos nós. Eu aqui que estou fazendo esse vídeo, posso confiar na ressurreição? Bom, eu não sou nem testemunha de Jeová, não sou testemunha de Jeová, então eu sou entre aqueles que não são. Então eu posso. Ah, que bom. Então não faz muito sentido eu virar testemunha de Jeová, né? É só quando eu morrer no Armagedon, esperar um pouquinho que eu volto. Eu tô até precisando dar uma descansada, sabia? Meu olho tá preto. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Essas pessoas vão voltar e ter a oportunidade de conhecer e amar aquele que deu a elas o presente da ressurreição. Tá. É isso. Agora ele vai continuar onde está cortado ali em inglês, quer ver? E no final do vídeo, bem na tela, tem um corte de alguns segundos. Na verdade, se você olhar aí, dá mais ou menos 30 segundos, 40 segundos. Onde o nosso irmão, auxiliar do corpo governante, diz, não sei se intencionalmente ou não, mas ele diz o fato que é que a ressurreição
por assim dizer. O sacrifício de Cristo e tal é válido para todos, não é só para Testemunho de Jeová, não é só para quem aceitou revista, para quem foi publicador e pioneiro, para todas as pessoas. Papa João Paulo, né? Quem mais? Todos os santos, né? Óbvio, né? Todos os santos católicos deveriam ser ressuscitados. Todas as pessoas. Por que eu digo isso? Bom, eu não sou religioso nem nada, tá? Não sou crente, não sou batizado na Igreja Católica, mas não sou praticante. Mas a gente entende lendo a Bíblia, simplesmente. Estou dizendo simplesmente lendo a Bíblia, sem usar outros livros ou outras interpretações, que o sacrifício de Cristo é uma coisa universal. É uma redenção de Deus com a humanidade, né? É uma redenção de Deus com as durezas da lei que deixavam no final todo mundo de fora. Então Cristo inclui todos para dentro da graça de Deus, por assim dizer, né? Esse é um conceito agostiniano de sumo bono, de graça eterna e abrangente, né? Existem coisas na Bíblia que poderiam dizer que isso tem algum fundamento em Jesus? Em Jesus tem. Jesus, quando é crucificado, ele fica entre dois marginais, né? Tratados assim pelo Império Romano. E Jesus era conhecido, tanto que um deles faz troça de Jesus, pede para que ele se salve e salve ele também. Quer dizer, ele sabia quem era aquele cara. Ele poderia ter, nesse jargão meio evangélico, aceitado Jesus, por assim dizer, porque ele conhecia quem era, né? O outro provavelmente também conhecia, porque ele deposita uma certa fé em Jesus, segundo o texto, né? Segundo o que foi escrito. E acontece que ele se joga nessa graça ali no último momento, porque se ele conhecia a Jesus antes, ele poderia muito bem ter evitado a sua condenação, ter mudado de vida em algum momento dos últimos 3 anos do ministério de Jesus, ali em Jerusalém. Ele escolheu não fazer isso, foi até a cruz, e na cruz ele se arrepende, e Jesus aceita esse arrependimento, segundo o texto. Estou falando isso porque eu não sou religioso nem nada, tá bom? Mas eu consigo interpretar texto. Então, Jesus aceita aquele arrependimento. Era um arrependimento baseado em ações? Não, porque o cara estava com os pés e as mãos pregados. Ele não poderia assinar um cartão de publicador, ele não poderia fazer um telefonema pregando, ele não poderia nem descer e se batizar, ele não precisaria fazer nada. Era só na intenção no coração dele que permitia que ele fosse aceito, que ele fosse ressuscitado, por assim dizer, na interpretação das Testemunhas de Jeová, o que eu particularmente acredito, sendo mais platonista e ter uma visão muito mais helenística da vida eterna, acredito que Jesus se referia a uma transcendência imediata, como se o cara fosse realmente para o céu ali, em algum nível de consciência, né, gente? Aí a gente entraria na questão das experiências de quase morte e do fato de que, ateus ou não, a gente não sabe o que tem do lado de lá, né? Ainda. Mas eu suspeito que do lado de lá exista, porque parece que o mundo é assim, parece que o mundo, por mais maus que os humanos se tornam, parece que ainda há sempre uma semente, uma esperança dentro de nós de vida e abundância. Por isso que eu acho que isso bastaria para que uma pessoa fosse ressuscitada. Eu estou aqui tentando incluir a humanidade na salvação das Testemunhas de Jeová, que é extremamente restrita, é um clube assim, tipo a hípica, a hebraica, é tipo isso, entendeu? É 1% da população que vai se salvar. Então, o que a gente poderia dizer, e agora me aprofundar um pouco mais nessa questão dentro do JW. Esse livro, Essa Vida Tudo Que Há, um livro super antigo, ele tem aqui
uma explicação de quem não vai ser ressuscitado de acordo com a doutrina, vamos dizer assim, TJiana, né? Com o entendimento, vamos dizer assim. Então, ele diz assim, vou ler, tá? Alguns que foram julgados por Deus, como não merecendo a ressurreição, a respeito do que no tempo atual se recusam a se sujeitar à regência de Cristo e deixam de fazer bem aos irmãos dele na terra, a Bíblia diz, estes partirão para o dissipamento eterno. Sofrerão este dissipamento eterno da vida quando Jesus Cristo, junto com suas forças angélicas, destruir a Marvel, ó o DC rolando aqui, destruir todos os aposentados, o cara tá com uma raiva imensa, o cara tá querendo destruir o mundo inteiro. Gente, pelo amor de Deus, precisa fumar um cachimbinho da paz. E eu sei que tem um lá no corpo governante que gosta. Enfim, eles vão citar Hebreus 10, 26, onde Priscila, né, a pessoa que escreveu Hebreus, a gente não sabe exatamente quem foi, diz realmente que não há mais sacrifício para aqueles que rejeitam Cristo. Tá? Agora, o que era Cristo ali naquele momento, né? Cristo era o que exatamente ali? E o que significa hoje eu rejeitar Cristo? Porque eu lendo o Evangelho, quando eu leio os 4 Evangelhos, eu leio quase todo dia, eu aceito tudo. Tudo mesmo, o cara é sensacional, o cara é foda. Mas eu não quero virar testemunho de Jeová, entendeu? Óbvio que não, porque testemunho de Jeová tá longe disso. Eles cometem a vilania terrível de tirar uma parte do vídeo das próprias instruções para salvar a pele deles, porque assim, se aquilo fosse verdade, aquela parte que eles retiraram em inglês e ainda não retiraram em português, quer dizer, ninguém precisa fazer nada, está correto, é a realidade. Todos os homens encontraram uma esperança em Jesus, apesar dos próprios pecados. Uma coisa que eu achei engraçadíssima é assim, um artigo de dezembro agora de 2020, como começou a morrer gente, eles assim, né, já aproveitaram o AdSense e fizeram um artigo sobre morte. E aí a pergunta do 14 é: Adão vai ser ressuscitado? Explique. Primeiro eu gostaria de fazer uma pontuação aqui. Terrível os textos das sentinelas novas, assim, parece cartilha de EJA, assim, sabe? Com todo respeito às pessoas que se formaram no EJA e aos professores do EJA, mas é que a gente entende que é um formato menor, inicial, para que a gente possa continuar se evoluindo na educação e na comunicação e na linguagem. Isso daqui é simplesmente frases repetidas ad eternum nas sentinelas, assim, eu não sei como eles conseguem ouvir as mesmas coisas sempre, mas enfim, Adão vai ser ressuscitado. Olha lá, o Satanás mandou uma pergunta pro corpo governante. Ele diz assim: Adão não está entre os que receberão vida. Adão já está... Mataram a Adão. O sacrifício de Cristo não cobre o pecado dele, porque Adão era um homem perfeito, que por vontade própria desobedeceu a Deus. Quer dizer, aí a gente tem aqui uma visão absolutamente mágica da existência, né? Como se Adão, os humanoides que surgiram na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, você sabe, né? Tem várias provas científicas de esqueletos e humanoides naquela região. De fato, surgiu ali a vida na Terra, ou a civilização. Agora, foi um homem que saiu do barro, feito por Deus. Quer dizer, que isso? E daí para acreditar em cristal é 1 minuto. Você vai encher a sua casa de cristal já já. E aí eles mencionam que Adão é um cabrito. Adão cabrito entrou na sala, naquelas lá, que fica preta quando você vai entrar, e Adão está cabritão aqui, hein? Mas aí eles vão ter que explicar o que significa Paulo dizendo, São Paulo na primeira carta aos Coríntios, dizendo: em Cristo todos receberão vida. De fato, Paulo diz isso. Paulo tem mais essa visão do que a visão da autora ou do autor de Hebreus. Paulo é mais
universalista na graça de Cristo. Aí eles vão dizer uma coisa terrível, eles dizem assim, não, na verdade, Paulo escreveu para os cristãos ungidos, e esses seriam ressuscitados para viver no céu. Então, a carta de Paulo só é para cristãos ungidos, entendeu? Não é para vocês. Portanto, lá quando fala que não pode, né, não pode fazer aquilo, que a mãe disse, que não pode fazer aquilo, não pode pôr a mão naquilo, não pode enfiar o dedo naquilo, não pode pôr o nariz naquilo, que de 1 Coríntios 6 é para os cristãos ungidos. Quem mora na terra, a carne é fraca, né? Vou deixar meu WhatsApp aí nos comentários. E aqueles que receberão vida serão somente os ungidos. Por isso que Paulo estava falando isso. Mas então, todo o resto das cartas de Paulo, quer dizer, todo mundo era ungido naquele momento, então todo o Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, é para os cristãos ungidos, não deveria ter alguma aplicação mais direta? Eu devo viver com ungido mesmo querendo ir para a terra? Isso não causa aí uma esquizofrenia escatológica, né? Coisas para se pensar. Então, acho que esses artigos aqui estão mais claros do que foi o nosso irmão querido que fez aí esse discurso, que deve estar se borrando uma hora dessa, já deve estar fazendo a mochilinha lá, já deve estar desmontando a mesa de madeira que ele ganhou em Betel para fazer lenha, que ele vai morar na rua depois dessa. De fato, eu acho que o irmão deveria despertar para isso, para essa questão da graça de Cristo ser acessível a todos, os publicadores, os não publicadores, os assassinos, as travestis, os gays, as viadas, sapatão, a Buda, aos candomblés, aos bandistas, aos kardecistas, a todo mundo. Todos estão em união com Cristo, todos receberão vida. Não é esse negócio de só a gente vai ser salvo. Isso precisaria acabar, porque é uma visão anticristo, né? Repito, não sou evangélico, não sou cristão assim institucional, mas me considero um cristão particular íntimo, e não vejo em Cristo nada parecido com as testemunhas de Jeová, muito pelo contrário. Cristo diz: se saudai-vos as pessoas que são só seus amigos. Que valor tem isso? Todo mundo sauda quem é seu amigo. Saudar, dizer oi para pessoas que foram desassociadas, é importante a gente tocar nesse assunto. Não pode falar sobre o Evangelho ou sob o Evangelho, sendo que tem atitudes assim terríveis que causam danos psicológicos e tal. Se você, testemunho de Jeová, está vendo esse vídeo, eu peço que você se informe mais. Aqui realmente eu vou falar um pouco mal, porque eu tô fora dessa bolha que você está. Não sei se eu vou conseguir ser gentil o suficiente para te acordar para a vida, rapaz. Acordar para a vida. O mundo está acontecendo, você está aí parado dentro desse negócio, entendeu? Vem para a vida, vem para Cristo, se você quiser chamar, o Krishna. O mundo, na verdade, é onde Deus mora, né? E dentro de você também é onde Deus mora. Então é a sua função ser o sal da terra, andar entre os dois campos, temperando um e ajustando o outro. Não é ficar enfiado num lugar que você não pode falar com parente, não pode falar com ninguém, não pode ir em aniversário, não pode fazer nada. Não é isso. E você que é da dissidência, me ajude a compartilhar esse canal. Vou agora já falar sobre a petição de dinheiro em caráter de urgência. Anthony Morris pedindo dinheiro, passando o chapeuzinho, e daqui a pouco eu vou upar. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dê um like e já se inscreva. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu!